Aguarde, por favor. Era uma vez uma pequena vila no coração da China antiga, um jovem chamado Liu Wei. Desde muito cedo, Liu Wei se interessava pelos ensinamentos do taoísmo, uma filosofia ancestral que buscava a harmonia entre o ser humano e a natureza. Ele admirava os mestres taoístas e sonhava em seguir seus passos, embarcando em uma jornada de autodescoberta e sabedoria. Liu Wei vivia em uma vila simples, onde a maioria dos moradores trabalhava nas plantações de arroz. No entanto, ele sentia que sua vida tinha um propósito maior e que ele poderia encontrar respostas profundas nos ensinamentos do Tao. Determinado, ele decidiu deixar sua vila e partir em busca de um mestre taoísta que pudesse guiá-lo em sua jornada. Assim, Liu Wei caminhou por trilhas montanhosas, atravessou rios, atravessou floresta, ele enfrentou tempestade e dias quentes, mas sua determinação não vacilou. Em sua jornada, ele encontrou pessoas humildes e sábias, de quem aprendeu lições valiosas sobre paciência, humildade e compaixão. Depois de muitos meses de peregrinação, Liu Wei finalmente chegou a um templo no topo de uma montanha isolada. Lá encontrou um velho mestre taoísta chamado Liu Chen. Liu Chen era conhecido por sua sabedoria e sua compreensão profunda dos princípios do taoísmo. Liu Wei humildemente pediu ao mestre Liu Chen que se tornasse seu guia espiritual. O mestre, após observar a devoção e a determinação do jovem, concordou em aceitá-lo como discípulo. A partir desse momento, Liu Wei embarcou em uma jornada de aprendizado e transformação sob a tutela de Liu Chen. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses e os meses em anos. Liu Wei estudou os textos sagrados do taoísmo, meditou em meio à natureza e aprendeu as práticas de equilíbrio e harmonia. Ele aprendeu a valorizar a simplicidade e a viver em sincronia com os ciclos naturais. Aos poucos, Liu Wei começou a entender que o caminho do taoísmo não era apenas sobre conhecimento intelectual, mas também sobre experiência direta e conexão com o mundo ao seu redor. Ele aprendeu a observar os padrões da natureza, a fluir como a água, a adaptar-se a mudanças inevitáveis da vida. Após muitos anos de treinamento e estudo, Liu Wei tornou-se um praticante habilidoso do taoísmo. Ele retornou à sua vila natal para compartilhar seu conhecimento e ajudar a sua comunidade. Com paciência e compaixão, ele ensinou os princípios do taoísmo, incentivando as pessoas a viverem em equilíbrio, a encontrarem a paz interior e a valorizarem a conexão com a natureza. A jornada de Liu Wei inspirou muitos outros a seguirem o caminho do taoísmo. Sua história foi contada de geração em geração, servindo como um lembrete de que a sabedoria está ao alcance de todos, independentemente de sua origem ou circunstância. A história de Liu Wei nos ensina que por meio da autodescoberta e da busca pela harmonia interior, podemos encontrar uma jornada inspiradora e significativa em nossas vidas. À medida que a fama de Liu Wei se espalhava, pessoas de diferentes partes da China começaram a buscar sua orientação. O pequeno vilarejo em que vivia tornou-se um centro de estudo e prática do taoísmo.
Li Wei acolhia a todos de braços abertos, compartilhando seus ensinamentos e guiando-os em suas jornadas individuais. No entanto, Liu Wei sabia que a verdadeira essência do taoísmo não estava apenas nos ensinamentos, mas sim na vivência cotidiana. Ele incentivava seus seguidores a aplicarem os princípios taoístas em suas vidas diárias, buscando a simplicidade, o equilíbrio e a aceitação. À medida que os anos passavam, Liu Wei se tornou conhecido como um sábio mestre taoísta, respeitado e reverenciado em toda a China. Ele era procurado por pessoas de todas as esferas da sociedade, incluindo nobres, acadêmicos e até mesmo governantes. No entanto, Liu Wei permaneceu humilde e dedicado à sua prática espiritual. Ele continuou a aprimorar seus conhecimentos e aprofundar sua compreensão dos ensinamentos do taoísmo. Cada vez mais ele percebia que o verdadeiro poder do taoísmo estava em sua capacidade de transformar a vida das pessoas, trazendo paz interior e sabedoria em meio ao caos do mundo exterior. Liu Wei também se tornou um defensor da preservação da natureza e da sustentabilidade. Ele promovia práticas ambientalmente conscientes, encorajava as pessoas a reconectarem-se com a natureza ao seu redor por meio de projetos de reflorestamento e iniciativas de conservação. Ele deixava um legado duradouro para gerações futuras. Enquanto Liu Wei envelhecia, ele começou a refletir sobre sua própria jornada e o significado de sua vida. Ele percebeu que, embora tenha sido um guia para muitos, a verdadeira jornada estava dentro de cada indivíduo. Ele encorajou seus seguidores a encontrarem sua própria luz interior e a trilharem seus próprios caminhos, honrando a essência do taoísmo. Com o tempo, o nome de Liu Wei transcendeu fronteiras e sua influência se espalhou por todo o mundo. Seus ensinamentos e sua história inspiradora alcançaram pessoas de diferentes culturas e religiões, mostrando a importância da conexão espiritual, da harmonia com a natureza e da busca por um propósito maior na vida. Quando finalmente chegou a hora de Liu Wei deixar este mundo, seu legado permaneceu vivo. As histórias de sua jornada inspiradora continuaram a ser contadas, reafirmando a importância dos princípios do taoísmo em uma sociedade cada vez mais agitada e desequilibrada. Assim, a jornada de Liu Wei se tornou um símbolo de coragem, perseverança e busca pela verdade interior. Ele nos lembra que, independentemente de nossas circunstâncias, podemos encontrar sabedoria, paz e propósito por meio da prática do taoísmo. Sua história continua a inspirar e guiar aqueles que buscam a harmonia e a autotransformação em suas próprias vidas. Mesmo após a partida de Liu Wei, seus ensinamentos e legado continuaram a florescer. Seus discípulos mais próximos assumiram a responsabilidade de compartilhar sua sabedoria e guiar aqueles que buscavam a jornada do taoísmo. O templo no topo da montanha, onde Liu Wei havia encontrado o mestre Liu Chen, tornou-se um centro de prática e estudo, atraindo pessoas de todas as partes do mundo. Os ensinamentos de Liu Wei foram transmitidos de geração em geração, mantendo viva a chama do taoísmo. Além disso, o exemplo de Liu Wei inspirou a criação de outros templos e escolas taoístas ao redor do país.
Esses lugares sagrados serviam como refúgio para aqueles que buscavam aprofundar sua compreensão do Tao, a se conectar com a sabedoria interior. Os seguidores do taoísmo, inspirados pela jornada de Liu Wei, começaram a aplicar os princípios taoístas em diversos aspectos de suas vidas. Eles se tornaram mais conscientes do equilíbrio entre trabalho e descanso, entre ação e contemplação, valorizaram a simplicidade, o desapego material e a aceitação das circunstâncias da vida. Além disso, a mensagem de respeito pela natureza e sustentabilidade ecoou profundamente nas mentes e corações das pessoas. Comunidades começaram a se unir para proteger o meio ambiente, restaurar ecossistema danificados e promover a conexão com a terra. À medida que o taoísmo se espalhava pelo mundo, Liu Wei se tornou um símbolo de inspiração para muitos. Suas palavras e ações eram lembradas não apenas por um legado histórico, mas como uma fonte de orientação e força em tempos de desafios e incerteza. As histórias sobre a jornada inspiradora de Liu Wei foram registradas em livros e transmitidas por meio de gerações. As pessoas encontravam nelas coragem para enfrentar seus próprios desafios, perseverança para seguir em frente e a esperança de que a busca pela sabedoria e autotransformação sempre vale a pena. Com o passar do tempo, o nome de Liu Wei se tornou sinônimo de iluminação espiritual e equilíbrio interior. Sua jornada serviu como um farol de luz, guiando as pessoas em sua própria busca pela verdade e propósito. Assim, a história inspiradora de Liu Wei continua a ecoar através dos séculos, lembrando a todos nós da importância de nos conectarmos com a nossa essência interior, encontrarmos harmonia com a natureza e trilharmos uma jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Seu legado permanece vivo, guiando aqueles que buscam a verdade e a sabedoria ao longo de suas próprias jornadas inspiradoras. E assim, a história de Liu Wei continuou a inspirar e impactar gerações futuras. Seus ensinamentos do taoísmo se espalharam para além das fronteiras da China, alcançando pessoas de diferentes culturas e origens ao redor do mundo. Seus seguidores e discípulos, motivados pela dedicação e sabedoria de Liu Wei, também se tornaram mestres taoístas em suas próprias comunidades. Eles compartilharam os ensinamentos de Liu Wei com amor e devoção, guiando outros em suas jornadas espirituais e ajudando-os a encontrar a paz interior e a conexão com o universo. A influência do taoísmo se estendeu para além da espiritualidade individual. Os princípios do taoísmo começaram a influenciar a maneira como as sociedades se organizavam e se relacionavam com a natureza. Governantes e líderes buscaram orientação nas ideias do taoísmo para estabelecer governança justa, equilibrada e em harmonia com o mundo natural. Os seguidores do taoísmo se envolveram ativamente em projetos de conservação ambiental, promovendo a proteção dos recursos naturais e a restauração de ecossistemas danificados. Eles compreenderam a importância de viver em equilíbrio com o meio ambiente e de preservar a beleza e a vitalidade da natureza para gerações futuras. A jornada inspiradora de Liu Wei continuou a ser celebrada através de festivais e cerimônias anuais.
As pessoas se reuniam para honrar seu legado e relembrar os ensinamentos do taoísmo. Esses eventos fortaleceram os laços entre as comunidades taoístas, criando uma rede global de conexão espiritual e compartilhamento de sabedoria. Mesmo após séculos, a mensagem de Li Wei permaneceu relevante e profunda. As pessoas continuaram a encontrar inspiração em sua jornada de autodescoberta, superação de desafios e busca pela harmonia interior. Seus ensinamentos serviram como um farol de esperança e sabedoria em um mundo em constante mudança. E assim a jornada inspiradora de Li Wei se tornou uma parte intrínseca do legado do taoísmo, inspirando e guiando todos aqueles que buscam viver em harmonia com o universo, encontrar a paz interior e seguir em direção à iluminação espiritual. Sua história transcendeu o tempo e continuou a ressoar nos corações e mentes daqueles que buscam uma jornada de autodescoberta e transformação. À medida que o tempo avançava, o legado de Li Wei adquiria uma nova dimensão. Suas histórias e ensinamentos foram adaptados para diferentes formas de mídia, como livros, filmes e até mesmo peças teatrais. A mensagem de Li Wei se espalhou para além das palavras escritas, encontrando expressão nas artes e inspirando ainda mais pessoas. Diversas escolas de pensamentos e práticas espirituais surgiram a partir dos ensinamentos de Li Wei, cada uma com suas próprias abordagens para a busca da iluminação. O taoísmo evoluiu e se adaptou ao longo dos séculos, mantendo sua essência fundamental, mas se manifestando de maneiras diversas para atender às necessidades e compreensão de cada época. Em meio a essa expansão, a essência do taoísmo permanecia a mesma, a busca pela harmonia entre o ser humano e a natureza, a compreensão da impermanência e a prática da não resistência. Os princípios de Wu Wei, ação não forçada, e do Yin Yang, equilíbrio complementar, continuavam a ser fundamentais para aqueles que se empenhavam na jornada do Tao. Pessoas de todas as esferas da vida encontraram inspiração nos ensinamentos de Li Wei, desde os mais humildes até os mais poderosos. Todos buscavam a sabedoria e a orientação do taoísmo para encontrar significado, paz e propósito em suas vidas. A jornada de Li Wei se tornou um farol de esperança e uma fonte de inspiração para os viajantes espirituais em todos os cantos do mundo. Os ensinamentos de Li Wei se tornaram conhecidos como uma sabedoria universal, transcendendo barreiras culturais e religiosas. Eles ecoaram em outros caminhos espirituais e filosóficos, influenciando a maneira como as pessoas entendiam a conexão entre o eu interior e o mundo exterior. Enquanto a história de Li Wei se espalhava, um movimento global de conscientização e transformação começou a surgir. Pessoas de diferentes origens se uniram para promover a paz, a harmonia e a preservação do meio ambiente. Inspirados pela jornada de Li Wei, eles perceberam a importância de viver em equilíbrio com a natureza e cultivar a compaixão em relação a todos os seres.
E assim a história inspiradora de Li Wei continuou a tocar os corações daqueles que ansiavam por uma conexão mais profunda com o universo e consigo mesmo. Sua jornada de autodescoberta e sabedoria do taoísmo se tornou uma bússola para aqueles que buscavam uma vida plena de significado e alinhamento espiritual. Até hoje, o nome de Liu Wei é lembrado e honrado como um símbolo da busca pela iluminação e da jornada inspiradora rumo à paz interior. Sua história permanece viva, transmitida de geração em geração, lembrando a todos nós que a sabedoria está ao nosso alcance e que a jornada em busca do conhecimento e do autoconhecimento é uma fonte infinita de inspiração e crescimento espiritual. E assim a jornada inspiradora de Liu Wei chegou ao seu ponto de conclusão. Sua busca pelo conhecimento, sabedoria e harmonia deixou um legado duradouro que continua a tocar os corações e mentes daqueles que buscam uma vida de significado e conexão espiritual. A história de Liu Wei nos lembra da importância de buscarmos a verdade interior, de nos conectarmos com a natureza e de vivermos em harmonia com o universo. Suas lições sobre paciência, humildade, simplicidade e compaixão permanecem como guias para uma vida plena e significativa. Que a história inspiradora de Liu Wei nos inspire a seguir nossa própria jornada em busca da iluminação espiritual e que possamos encontrar paz interior e sabedoria ao longo desse caminho. Que possamos aplicar os princípios do taoísmo em nossas vidas, vivendo em harmonia com a natureza e cultivando um coração compassivo para com todos os seres. Assim encerramos essa história honrando a jornada de Liu Wei e celebrando a riqueza e a profundidade dos ensinamentos do taoísmo. Que suas palavras e exemplos continuem a iluminar nossos caminhos e a nos guiar rumo a uma vida de plenitude, sabedoria e amor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e deixar o seu like e se inscrever no canal, considere se tornar membro do projeto de unificação com todo, com valores de apenas R$ 11,60. Clique no link na descrição do vídeo para saber mais sobre as vantagens do projeto de unificação com todo.